E eu quero trazer um conceito para você que é o conceito da varredura. Esse conceito eu criei baseado na ideia de que como se a gente quisesse gerar uma grande quantidade de sangue, um grande volume de líquido e nutrientes naquela região, para que pudesse fazer uma varredura, uma limpeza daquele processo, daquele resíduo de processo inflamatório que a gente estudou na aula anterior. Ou seja, todo aquele processo, o final de um ciclo inflamatório, vai resultar em células mortas, resíduo de metabolismo do processo inflamatório. E muitas das vezes, esse residual pode ser o grande causador ou sensibilização daquela região, daquela área dolorida em questão. E aí, o que nós precisamos fazer na prática com esse paciente? É trazer a técnica para que crie um mecanismo de varredura. Ou seja, a varredura ela está intimamente relacionada, intimamente ligada com o processo vascular. E um processo vascular ele se dá tanto com a chegada de sangue naquela região, quanto com a saída, com a drenagem daquele resíduo ou daquele sangue que chegou naquela região. E aí é interessante você entender sobre o conceito de vascularização medular, do conceito de vascularização da raiz neural, também daquele tecido. Muitas pessoas esquecem, muitos profissionais esquecem de olhar para aquela região e entender que ali existe músculo, ligamentos, ossos, articulações, mas existe também nervo, existe também vascularização. Além das fáscias, enfim, aqueles tecidos, eles somente sobreviverão se receber uma grande ou uma quantidade suficiente de nutrientes que são carregados pelo sistema vascular. E essa técnica que a gente vai estudar, todas essas técnicas, esses procedimentos, eles vão trabalhar especificamente para melhorar a eficácia do processo de bombeamento, do processo de varredura, para chegar mais nutriente e nutrir aquela região, hidratar aquela região, trazer novas células naquela região. Quando há um problema em alguma estrutura, as células são deslocadas para aquela região como se fosse um exército para combater aquele problema, e aquelas células começam a cansar e elas têm um tempo de vida e elas morrem, e também o resíduo de metabolismo que é processado lá dentro da estrutura, esse resíduo normalmente ele é jogado para fora daquele problema, ou em torno daquele problema, daquela lesão que está acontecendo, ou daquele processo inflamatório, que é uma microlesão. E aí, aquele que vai em grande quantidade vai formar o edema, aquelas células, aquele batalhão de células mortas que estão ali, elas não conseguem ir embora. Por quê? Ele começa a encher, começa a gerar uma estase sanguínea na parte de drenagem, isso diminui a eficiência da drenagem venosa, e com isso aquelas células velhas não conseguem ir embora. E elas começam a sensibilizar e fazer com que seja um corpo estranho, e o corpo começa a reagir em cima daquelas células. Tal como esse processo inflamatório que está gerando aqui essas células, esse edema, esse resíduo metabólico, também diminui a chegada de novos nutrientes, novas células para aquele tecido.